Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Esse aqui é o nosso curso de História para o primeiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai começar, digamos assim, do princípio, tá? Eu vou voltar um pouquinho no tempo e pretendo explicar para vocês como surgiu o universo e a história propriamente dita. E se você tem interesse em história, quer estudar um pouco mais detalhadamente de onde nós viemos, ora, a aula é essa daqui. Já aproveita, dê um like aqui nesse vídeo, se inscreva no meu canal se você não for inscrito, tá? Aceite todas as notificações aí para a gente poder continuar produzindo conteúdo adequado para você e os seus estudos. Então, vamos à aula? E eu vou começar aí de cara já fazendo uma brincadeira. Essa aí é uma imagem onde você tem Deus quase tocando o universo, a origem do universo. E a gente deve começar assim, mostrando que a percepção de que da onde nós viemos é uma questão de cunho religioso por essência. As grandes religiões, todas elas vão se debruçar sobre essa ideia, para que a gente possa tentar entender um pouco melhor da onde nós surgimos. A gente propõe aí uma análise sobre as religiões, que apresentam sempre uma origem baseada no sobrenatural, onde Deus teria construído, ou alguma divindade, ou algum elemento fora da natureza, teria construído a natureza. E é claro, a gente não está aqui numa aula sobre história da religião ou uma aula sobre religião, estamos aqui numa aula de história, no qual eu vou levar em consideração um pouco mais a ciência, deixando claro para vocês que os elementos religiosos são sim importantes, eles nortearam muitos pensamentos ao longo da própria história. Então, eu quero iniciar apresentando essa ideia religiosa para que a gente possa agora passar para alguns elementos mais científicos, digamos assim, como as teorias sobre as teorias geocêntricas, de que a Terra seria redonda. Eu sei que muita gente hoje questiona esse tipo de coisa, tem os movimentos aí terraplanistas, mas como eu costumo apresentar, esse tipo de pessoa terraplanista certamente não vai querer assistir uma aula de história, ainda mais uma aula do professor aqui, que utiliza sempre de bases históricas confiáveis e também da ciência, quando necessário para suas aulas. Não, que eu quero chamar a atenção que essa ideia de a Terra ser em forma de esfera, ela não é uma ideia nova, muito pelo contrário, é uma ideia que você já tem aí desde a época da antiguidade, já se pensava nessa possibilidade. E é claro que ela vai ser vista mais, digamos assim, com mais força, com mais propriedade no momento das grandes navegações, onde você tem a necessidade de expandir as rotas comerciais, principalmente pelas ideias, tá, do Cristóvão Colombo, que vai navegar numa ideia de que se eu navegar ao redor do mundo, eu saindo da Europa, saindo da Espanha, eu vou chegar às Índias fazendo viagem de circunnavegação, coisa que a gente ainda vai estudar em aulas posteriores. Bom, nesse momento aí, finalzinho do século XV, início do século XVI, a gente vai ter vários pensadores que vão desenvolver essas ideias geocêntricas. Em destaque aí Copérnico e Galileu. Eles vão apresentar a chamada teoria heliocêntrica, no qual no qual o Sol seria o centro de tudo e a Terra girava em torno do Sol. O próprio Galileu vai sofrer diversas consequências disso, perseguido pela Igreja Católica, sendo obrigado a desmentir a sua teoria e por aí vai. Mas isso cabe em uma aula especificamente para falar deles. Eu só quero demonstrar um pouco como está sendo a evolução das ideias sobre o cosmos e sobre o universo.
Na década de 1920, um cientista chamado Hubble, ele apresenta a teoria do Big Bang ao analisar a expansão do universo. Então ele vai fazer a análise, vai pensar que o universo está se expandindo, logo se o universo está se expandindo, se a gente fizer a análise contrária, o universo, anteriormente, ele estaria o quê? Num elemento de concentração que, a partir de um determinado momento, ele se abre, se expande, dando início ao espaço e ao tempo. É claro que fica as questões aí, o que fez essa massa inicial se expandir. São questões aí para a própria física desenvolver, e nem a física tem ideias precisas e verdades absolutas sobre isso. É um campo de investigação muito fértil para a nossa realidade. Falando um pouco mais sobre a evolução humana, sim, agora eu quero apresentar para vocês a ideia da onde surgiu o homem. Professor, surgiu lá de Adão e Eva? A ciência não apresenta dessa forma. Ah, professor, você quer dizer então que o homem surgiu, veio do macaco? Também não é por aí. A gente tem aqui os primatas ancestrais. Desses primatas ancestrais, a gente tem várias subdivisões, no quais alguns vão se evoluir para o que a gente tem os primatas hoje, e alguns vão evoluir para a humanidade que nós temos hoje. Então, aqui eu estou levando em consideração a teoria da evolução das espécies, daquela espécie que se adapta melhor ao meio e passa para os seus descendentes a carga genética para adaptação ali àquele meio e consegue, de fato, sobreviver. Então, os primatas ancestrais, eles vão surgir aí por volta de 7,4 milhões de anos atrás. Dentro desse espectro evolutivo, a gente vai ter o gênero do Homo, que surgiu em torno de 1,7 milhões de anos atrás, e dentre esses, o Homo sapiens, que seria algo mais próximo do que é a humanidade hoje, que vai surgir há cerca de 100 mil anos atrás. Diante dessa evolução, eu quero te chamar a atenção que os primeiros Homo sapiens, digamos assim, os primeiros homídeos que vão surgem na região onde é hoje a África. E nesse sentido, olha que coisa bacana, olha que coisa interessante. Todos nós, seres humanos, temos como ancestrais africanos, digamos assim. Obviamente, não é a África como termologia, né, o nome do continente, mas sim a região onde vão surgir a humanidade. E são várias as teorias de como esse homem vai povoar o restante da Terra e, principalmente, várias teorias de como ele vai chegar até aqui a América, porque, obviamente, estamos aqui no Brasil e seria interessante a gente analisar como surgiu os primeiros, digamos assim, americanos ou os povos originários aqui da América. São várias teorias. A mais aceita é a passagem pelo Estreito de Bering, né, lá no norte do planeta, onde você tem ali, olha, vou botar aqui a ideia do Estreito de Bering, na região ali do extremo norte, perto ali onde tem o Alasca e a região da União Soviética, olha só, professor, da Rússia. Então, no extremo norte, você teria o Estreito de Bering, uma região que ficaria congelada um determinado período de tempo e as pessoas conseguiam passar. E uma outra hipótese seria uma região onde o mar teria baixado tanto que poderia dar espaço para as pessoas passarem andando pelo mar. Outra teoria, muito desenvolvida, inclusive por cientistas aqui do Brasil, através de fósseis encontrados que datam muito anterior a essa tese da passagem pelo Estreito de Bering, vão apresentar uma tese no qual houveram navegações pelo Pacífico, pelas ilhas do Pacífico, e a população acabou chegando aqui através dessas navegações. Ainda é um campo muito aberto para pesquisas arqueológicas, para que a gente possa buscar novos conhecimentos e
Claro, como quase tudo dentro da história, não temos aí uma verdade estabelecida absoluta, né? A história não trabalha com esse tipo de coisa e temos aqui teses. Assim como a própria física que eu acabei de falar com a teoria do surgimento do universo. São teses que precisam ser analisadas e estudadas. E se a gente, obviamente, está num canal de história, está num curso de história, a gente tem que falar da escrita, porque a escrita é fundamental para a existência da história. A partir do momento que o homem desenvolve a escrita, ele vai desenvolver a história. Então, os primeiros registros de imagens, né, os chamados pictogramas, que são essas imagens aqui, olha, de, por exemplo, da caça, representando aí o cotidiano das pessoas, esses são os primeiros elementos do que vai ser a escrita. A escrita em si ela vai surgir na região da Mesopotâmia, tá? Que é o atual Iraque, a chamada escrita cuneiforme, feitas em placas de argila, e ela vai datar aí de coisa de 5.000 anos atrás, onde você tem um elemento, uma imagem que vai representar uma ideia. E é claro que isso vai evoluindo, vai se desenvolvendo, a escrita vai surgir para registrar e contabilizar os produtos em tipos de sociedades mais complexas. Então, aonde a sociedade vai se estabelecendo, se fixando, vai ampliando o seu número de pessoas, a sua organização social, vai sendo necessário uma forma de você contabilizar não só os produtos como tributo, aquilo que cada um precisa para sobreviver e por aí vai. Essa forma de organização social vai passar a exigir digamos assim, uma forma de você contabilizar, de você anotar, escrever isso. E a partir daí você tem o desenvolvimento da escrita cada vez mais complexa. E entre essa ambiente de escrita mais complexa, na região do Levante, na atual Síria, surgiu o alfabeto há cerca de 3.600 anos atrás, da onde vai surgir propriamente a escrita tal qual a gente conhece hoje, porque o alfabeto é uma representação de sons, não só mais uma representação de uma ideia, mas agora uma representação de sons, no qual você junta determinadas palavras e promove um som, é o cerne daquilo que se constrói a nossa língua. A partir do desenvolvimento, a gente vai ter línguas como o grego e o latim, e a partir dessas duas línguas a gente tem o desenvolvimento da língua portuguesa, que vai ser trazida para cá, para a região aqui da América Portuguesa, e misturada com alguns elementos das diversas culturas indígenas e elementos das culturas africanas, e formar o que a gente fala aqui hoje nessa aula, o português brasileiro, ou o brasileiro, como os portugueses costumam se referir à nossa língua aqui no Brasil. Agora acabou. Obrigado por assistirem essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha dado like e se inscrito aqui no meu canal para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais conteúdos que vão desenvolver aí o seu conhecimento histórico. Até a próxima. Valeu!